muitas das vezes a gente também se sente como Moisés, ruim na fala, mas se o Senhor, Ele mandou a gente ir, Ele nos garante, porque foi o que eu falei aqui na oportunidade de terça-feira. Se for pela força do nosso braço, a gente não faz nada, a gente não faz. Ele que dá os dons, Ele que dá os talentos, então a gente tem que pedir direcionamento e pedir que Ele nos ensine, porque se a gente for fazer, eu vou fazer, a gente não faz. Então o Senhor ensinando, Ele nos capacita. Ele não escolhe usar os capacitados, Ele ensina para nos capacitar. Então eu acho que a Ana nem sabe que eu estou falando, mas não está saindo nada. Acho que a Ana nem sabe, mas a palavra de domingo foi o Senhor que me deu. 2 Reis 4, 18 a 37. Teve a festividade, o Senhor me deu essa palavra. Como a festividade era sobre culto das mulheres, então o pastor deixou a gente bem tranquila, à vontade, para que a gente quisesse colocar o tema. O Senhor me deu na minha sala esse tema. E é um tema muito polêmico, porque eu fiquei numa guerra espiritual tão grande, porque na maioria das pregações, os pregadores, pastores sempre vão falar que a gente não tem que falar nada com ninguém, que a gente já tem uma pessoa para que a gente precisa falar, que é o Senhor. Mas tem momentos na Bíblia que o Senhor te direciona sozinho no monte, te direciona sozinho no deserto, mas tem momentos que Ele vai direcionar pessoas ali no caminho para poder te curar, te batizar, falar. Então, foi uma guerra espiritual muito grande que eu passei. Eu falei assim, Senhor, eu vou falar sobre uma palavra que você precisa falar, mas na maioria das vezes as pessoas falam que não é para falar, que é para falar só com o Senhor, mas a palavra está dizendo que tem momentos que a gente precisa compartilhar nossas dores com alguém, porque senão fica muito vago. Porque tem um louvor que a gente vai falar assim, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Então, para que a gente louva? Pedindo tanto para que o Senhor nos use, nos transporte, porque na palavra está dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então, para que na palavra está dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, se a gente só pode falar com o Pai? Então, foi uma guerra espiritual que eu passei na minha sala, e ele me deu, e o pastor falou assim, quem quiser trazer uma palavra, pode trazer. E eu falei, então, vai ser 2 Reis 4, 18 ao 37. E eu fiquei, assim, muito impactada no sábado, porque a menina é muito nova e ela tinha autoridade para poder falar, né? Porque a gente vê que quando o Senhor Ele dá mesmo, que tem pessoas que nasceram mesmo com a palavra, e ela mesmo novinha, ela veio cheia de autoridade, veio falar. E o que me deixou impactada também na palavra dela, que ela falou sobre intimidade e ela falou sobre princípios. Porque quando você tem intimidade, você sabe para quem você vai direcionar o seu problema. Porque ela não falou com o marido, ela não falou com o Geazi. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela foi para o alvo certo. Ela foi para a pessoa certa. E os princípios, quais são os princípios? Porque nós, como cristãos, como você mesmo teve a sua oportunidade de uma vez, e falou de Efésios, as armaduras. Então, nós, como cristãos, a gente tem nossas obrigações de jejuar, de orar, né? De fazer a nossa devocional. Porque assim a gente está unido para ter realmente a intimidade com o Senhor. Então, eu fiquei muito impactada quando ela falou sobre o altar. Você tem que levantar um altar, porque muitas das vezes a gente guerreia dentro da igreja, mas a gente não guerreia dentro da nossa casa. A gente é feroz, a gente roda a igreja todinha, luta a guerra do outro, mas quando chega dentro de casa, a gente não tem um altar para poder guerrear e dar força para poder guerrear sobre as nossas lutas dentro da nossa casa. A gente luta dentro da igreja, mas a gente não tem força para poder lutar dentro da nossa casa porque a gente não tem um altar. Então, a menina muito nova, ela me deixou vários ensinamentos, né? Me deixou vários ensinamentos. Eu fiquei reflexiva com relação à palavra